primeiramente recebendo nossa oferta de louvor, nossa oferta de oração. E obrigado porque as suas mãos também estão estendidas para nos abençoar, Jesus, nessa noite. Então que nós possamos receber, Jesus, tudo aquilo que o Senhor pretende entregar para nós hoje. E que nós não saiamos aqui da mesma forma como nós entramos, Pai. E que nossas vidas, Pai, hoje, elas tenham uma fração, ainda que mínima de mudança, Jesus. Que a cada culto, Pai, nessa casa possamos ser transformados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença. E eu quero já me colocar à Tua disposição nessa noite. Deus, sabemos que a palavra é Tua. Aleluia. Eu digo, Pai, é ela que promove todo o sobrenatural. Deus, nós colocamos agora diante do Senhor, Pai, essa responsabilidade de trazer o sobrenatural, de trazer aqui, glória a Deus, adorado, Pai, interior. Então queremos dizer ao Senhor, Pai, que primeiramente ao Senhor toda glória, ao Senhor toda adoração, e que a unção que capacita nessa noite, Pai, esteja sobre nossas cabeças, Pai. Que a unção, Jesus, que quebra o jugo, Pai, que move montanhas, ela possa estar sobre nós essa noite. E que sim, Senhor, a Tua palavra poderosa faça algo poderoso em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Pode ser dado, ficar à vontade. Parte do Senhor Jesus a vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero me unir, né, ao Davi, que ele falou. A pregação de domingo foi espetacular, né? Após o final do culto, eu falei com o pastor. O quanto, né, aquela pregação de domingo foi forte, né? Eu falei que é o tipo da pregação que eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu estava ali torcendo o nariz, né? Era uma pregação forte, uma pregação que de fato ela nos constrange, ela vem para nós com um impacto muito forte. E eu sempre aprendi, irmãos, que a palavra do Senhor ela tem esse poder. Ela chega para nós, às vezes, para dizer que vamos vencer, que vamos ter vitória, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. Mas, no geral, a palavra do Senhor vem para nos transformar, para nos constranger, para nos afiar, para nos melhorar, né? E a pregação de domingo foi esse ponto, né, de transformação. Deus, de fato, espera que nós ofertamos a Ele, ofereçamos a Ele, entreguemos a Ele algo excelente, né? Então, não importa o que façamos, né? Que nós possamos procurar sempre fazer aquilo que seja o nosso máximo, né? O nosso melhor. E essa pregação de domingo, ainda concordando aqui com o irmão Davi, né? Foi algo que estremeceu, né? Meu interior. Eu falava com o pastor que nesses últimos meses, né? Desde o ano passado, eu vinha com algumas, vamos chamar de crises existenciais, né? Questões que a gente fica se perguntando, né, qual é o impacto, né, que a nossa vida tem causado, né, que o nosso ministério, que nossas atitudes, que aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e nós temos feito, que impacto tem causado isso, né? E para ser mais específico, né, nós estamos aqui à frente e nós ministramos o louvor, nós pregamos a palavra, nós ficamos à porta, enfim, como o pastor colocou, fazemos muitas ações aqui nessa casa. Muitas coisas, né, são ofertadas aqui nessa casa. E nós fazemos essas coisas. E aí eu sempre perguntava, né, após uma mensagem, após um louvor, eu sempre perguntava qual foi o efetivo, né, daquilo que foi entregue. O que aconteceu no reino espiritual, que Deus operou através das nossas vidas, ou através da minha vida quando é particular aqui à frente. O que Ele está fazendo, de que modo Ele está nos usando, quais são os resultados, onde estão os frutos. Até preguei outra vez sobre os frutos, né, das nossas obras, né, das nossas mãos. A gente com a unção do Senhor, com o poder do Senhor, mas quais são os frutos, né? E eu sempre fico nessa onda, né, nessa neura cíclica, né? Volta e meia ela vem e eu fico perguntando, será que eu ainda estou no propósito? Será que eu ainda estou correspondendo à expectativa do céu? Será que eu ainda estou alinhado com o que o Senhor quer? Eu costumo falar que quando nós estamos na obra, estamos em obra, para ser mais exato, né? O Senhor está fazendo em nós uma obra. E muitas vezes nós não conseguimos o ajudar, mas nós precisamos, no mínimo, não atrapalhar. E a gente tem que estar sempre se policiando, se observando para perceber se a gente está de fato ajudando ou se nós estamos impedindo, se nós estamos contribuindo para o que o Senhor quer fazer através de nós e em nós, ou se nós estamos atrapalhando, impedindo Ele de realizar a sua obra. E foi justamente nesses contextos
que eu estava, né, enfrentando essa semana, esses últimos 15 dias, e de me perguntar mesmo, falar: Pai, eu estou na tua casa, eu sei que eu sou o teu servo, eu estou a teu serviço, mas me ajude a fazer esta análise, de perceber de que modo eu estou contribuindo, e se de alguma forma eu preciso de uma reciclagem, então me recicla, né? E eu ouvi uma canção, aqui já vai um testemunho, irmãos, e aí eu vim na pregação de domingo, né? Eu ouvi uma canção mais ou menos uns 15 dias atrás, e até mandei para a Isabela e para a Ilana, para a gente poder botar no louvor da igreja. E é uma canção onde a música ela é em espanhol e ela chama Babel. Interessante o nome, né? E quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, foi como se fosse um choque, algo estremeceu no meu interior. Ela fala assim que quando foi que nós construímos o nosso reino, quando foi que nós deixamos de fazer o que Deus espera que nós façamos. Eram perguntas bem profundas, né? Eram perguntas bem fortes. E no primeiro, eu estava com fone na hora, estudando, ou alguma coisa no computador com fone, parece que a música começou a tocar. E ela veio de uma forma tão forte para mim que eu não consegui tirar ela do replay. Ela ficou repetindo. E eu mandei logo para a Isabela e para a Ilana, falei: olha, a próxima música. E essa música não sai na minha playlist mais. E o YouTube, quando eu abro, já bota ela, Babel. Fica lá e escuta hoje de novo. E ela veio com esse impacto, né, de realmente me perguntar o que é que nós estávamos fazendo, né? Se nós estávamos enquadrados na vontade do Senhor, ou se nós estávamos construindo as nossas coisas, construindo os nossos impérios, construindo o nosso nome. E eu me perguntei, eu falei assim: o que eu estou fazendo? E eu me vi no momento em que, se eu fechasse os meus olhos, eu falei isso aqui algumas vezes já, e repito, se eu fechasse os meus olhos para louvar o Senhor em casa, eu já me imaginava aqui na igreja, porque o meu momento de louvor é mais aqui, o meu momento de expressão, de adoração é mais aqui, nesse lugar. Então, sempre que eu estava em casa, orando ou louvando ao Senhor no meu secreto, eu sempre me via nesse lugar, e eu sempre me via olhando para vocês. E eu falei: eu preciso ter mais do secreto e menos o altar, para que quando eu chegar aqui, por mais que não é que eu devesse reduzir o altar, eu deveria aumentar o secreto. E eu falei: não, eu preciso dar uma purificada, eu preciso me dar uma limpada. E eu até falei: pastor, por enquanto eu vou ficar afastado do louvor, só para poder haver esse tipo de reciclagem, de aprendizado, de melhoria e de eu me descobrir, porque nós estamos aqui, irmãos, eu tenho dito que nós estamos nos acostumando a fazer a obra do Senhor, nós nos acostumamos a viver a glória de Deus de um modo que todas as vezes, e eu falo por mim, que eu venho aqui à frente, eu começo a louvar ao Senhor, eu fecho meus olhos, eu começo a focar o pensamento em Deus. Obviamente que eu não estou buscando a glória, mas a gente entra num estado onde nós já aprendemos a fazer. Nós já aprendemos. E às vezes a pessoa olha para falar assim: uau, ele está navegando em águas profundas, mas na verdade nós estamos aqui em constante guerra para entrar nessas águas aí. E aí a gente começa a se acostumar com a glória do Senhor, e nós começamos, e eu não sei se isso é errado de dizer, mas eu posso estar enganado, mas é como se nós começássemos a carregar uma falsa glória, ou uma ilusão da glória, ou uma percepção da glória que não é real. E eu não estou falando que estamos aqui entregando algo mentiroso, eu estou falando da vivência, eu estou falando de quem está observando. Eu não estou falando aqui que quando eu estou aqui à frente eu estou mentindo, eu estou falando que quando eu estou aqui à frente eu quero vivenciar um impacto tão profundo, tão íntimo, tão grande com o Senhor, que eu fico aqui desesperado, eu fico me movimentando, balançando, procurando, porque eu sei que quanto mais eu me esforçar, mais eu vou chegar. Quanto mais eu me entregar, quanto mais eu focar, mais eu vou chegar. E aí foi quando eu entendi que eu precisava fazer isso, tanto aqui como na minha casa. E eu comecei a dobrar, triplicar, fiz até uma agenda em casa para poder programar o meu dia, para poder encaixar devocionais, tempo com o Senhor, para que houvesse uma reciclagem, não é uma ressignificação, porque a glória de Deus ela é definida, mas houvesse um avivamento interior, um redescobrimento, um redescobrir, um reavivar o meu coração com o Senhor no período do louvor, para que quando eu vier aqui à frente, eu não seja apenas, eu não me torne apenas a pessoa que de alguma forma
está apenas contribuindo para o belo. Ainda que nós devemos procurar sempre, como o pastor pregou no domingo, viver essa excelência, afiar nossas ferramentas. A gente precisa fazer isso, trazer para cá sempre o melhor, mas não é só o melhor. Eu preciso entender que a nossa vida aqui à frente, nós entendemos isso, mas temos que viver isso. Viver a questão de que o que fazemos aqui na frente precisa gerar um impacto para quem está do outro lado. E foi justamente esse meu ponto. Eu falei assim, Deus, até que ponto as nossas ações, e eu em específico a minha em particular, está realmente respondendo com a expectativa do céu? Quando o céu está decidido a fazer algo nessa casa, como exemplo hoje, estamos aqui, muitos irmãos não vieram, cada um por sua razão, por seu motivo, mas não estão aqui, mas vocês estão, nós estamos. Então existe algo para ser liberado aqui hoje e agora. Enquanto estávamos orando, algo estava para ser liberado. Enquanto José ministrava o louvor, a mesma coisa. Quando Davi vem aqui à frente para ministrar o louvor, algo está sendo liberado. E nesse momento agora, enquanto eu estou aqui, algo está sendo liberado. Então, todas as vezes que alguém vem aqui à frente, biblicamente falando, algo precisa ser liberado. Então a gente precisa unir a excelência, o nosso bem pregou, mas existe a outra parte que também é fundamental. E era essa a parte que eu estava em crise, de realmente estar aqui à frente e ter convicção no meu espírito, pela minha fé, mas também pelo visual, que nós estávamos inundados na glória. E você fala assim, mas como é que você sabe que os irmãos não estão? E que você também não está? Porque a gente já viveu experiências poderosas com o Senhor. Então, quando você já viveu experiências poderosas com o Senhor, do impacto da presença, do impacto da sua glória, do choro, do grito, aqui mesmo, do choro, do grito, do pulo, do avivamento, do mover, da entrega, de você, nos nossos inícios aqui, nós não queríamos nem acabar os cultos, a gente queria continuar e continuar e continuar e continuar. E sabe, irmãos, a gente poderia estar aqui hoje, ou o pastor, a pastora, ou qualquer um de vocês, pregando sobre isso, lutando sobre isso, mas foi algo que Deus queria falar no meu coração. Foi algo que o Senhor falou comigo. E a pregação não é sobre isso. Eu só estou compartilhando um testemunho. Que às vezes nós precisamos fazer essa autoanálise e perceber se nós ainda estamos dentro do propósito. Para nós não nos acostumarmos com o propósito. Como o Davi acabou de falar aqui na frente, a questão da evolução. A questão de você ser sempre melhor. Não melhor do que A ou que B, mas melhor do que você mesmo. Se hoje eu estou nesse patamar, eu preciso avançar para estar em um patamar maior. Se vai ser na próxima semana, se vai ser no próximo ano, não sei. Mas eu preciso viver constante evolução. Mesmo que às vezes eu descanse para o meu estado, eu fico um pouco mais tranquilo, não procuro melhorias, mas que seja um tempo muito curto e não um tempo longo de esquecimento. Que seja um tempo de descanso tranquilo, mas curto e não de longo. A que nível eu cheguei? Como é que eu estou? O que é que Deus espera de mim? Como que eu posso impactar o mundo? Como que eu posso impactar a minha igreja? Como que eu posso impactar a minha casa, a minha família? Como que eu posso trazer alguma coisa? E a gente começa a viver esse ativismo, né? Essa coisa do empurra. O mundo nos empurra, o dia a dia nos empurra. Você levanta de manhã com uma agenda lotada de afazeres e você começa a responder aos afazeres do dia. Quando você termina, você está suado, cansado de toda a atividade do dia. E essas atividades incluem, inclusive, vir ao culto. Inclui, inclusive, sentar nesse banco, ouvir aqui à frente, ficar um período de 2 horas aqui no culto, inclui isso. E a gente entra nesse ativismo de só fazer, sem perceber, sem notar o que está sendo feito. E o apóstolo Paulo condena isso. Ele fala, quando você for ofertar, entregar o seu culto, ele precisa ser racional. Ele tem que ser com entendimento. Ele tem que ser com vontade. Eu escolho vir aqui hoje, eu escolho me movimentar, eu escolho adorar, eu escolho levantar as minhas mãos, eu escolho fechar os meus olhos, eu escolho mergulhar. Como esse culto vai vir, como a glória vai descer, isso não cabe a nós, irmãos, definir e decidir. Mas cabe a nós, o nosso secreto está sempre como uma vasilha que se esvazia do mundo e se enche de Deus, porque fica fácil. Chegar aqui na frente, qualquer um de nós, fica muito fácil, irmãos. Chegar aqui na frente e tocar a glória de Deus. Fica muito fácil chegar aqui à frente e tocar a glória de Deus quando nós temos um secreto com o Senhor. Nós sempre ouvimos aqui do pastor, da pastora, essa é a importância da gente sempre buscar o fogo em casa e vir
aceso, e chegar aqui e só juntar fogo, só juntar fogo, só juntar fogo. De você sair de casa como Davi hoje já pregou, como Davi também já falou, você entrar aqui e você falar, bom, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou com um problema físico, emocional, financeiro, mas eu vou na casa do Senhor e eu creio que se Ele quiser eu posso sair curado, posso ser abençoado, liberto. E por mais que Davi, Deus te abençoe, mas por mais que ele saia daqui hoje, ele fala, bom, eu entrei com um problema e eu sinto que eu deixou com ele ao sair, mas Deus ainda será louvado, porque a vontade soberana é dele. Mas a minha fé, ela precisa ser constante no Senhor. Então, vamos entrar na pregação agora. Eu estava hoje, logo pela manhã, me perguntando quem que eu iria pregar hoje à noite. Eu não tinha nada para pregar e eu falei, Senhor, eu preciso levar alguma coisa que seja realmente do teu interesse, da tua vontade, algo que o Senhor quer falar. E eu tenho alguns esboços no meu celular, mas nenhum deles eu lembro, eu nem olhei para ver o que podia ser, porque você falou comigo logo pela manhã. E eu coloquei algumas perguntas e quero perguntar para a gente poder iniciar. Você já se perguntou o que você quer ter ou o que você quer ser? E se o que você quer ter ou o que você quer ser atende a algum objetivo de Deus? Quer dizer, o que você quer ter? O que você quer ter? Um carro, uma moto, uma casa, dinheiro? Mas se perguntou se o que você quer ter, de alguma forma isso corresponde a algum propósito de Deus na sua vida? Aí eu perguntei, você já se perguntou se os seus enfrentamentos eles têm algum objetivo? O que você enfrenta no seu dia, na sua semana, no seu mês, neste ano? Você se pergunta se o que você está vivendo de lutas, de batalhas, isso tem algum objetivo de Deus para essa aprovação, para o que está acontecendo? E você se pergunta se naquilo que você quer ter ou ser e naquilo que você enfrenta de dificuldades, se você se pergunta se no final tudo isso é para a glória de Deus? Ou será que nós apenas vivemos, como eu acabei de falar? A gente se pergunta se o que está acontecendo conosco hoje existe uma razão, existe um propósito, existe um objetivo de Deus, ou se eu consigo fazer com que, mesmo que isso não tenha um objetivo de Deus, mas eu consiga fazer com que isso no seu final ainda glorifique a Deus. São perguntas que eu coloquei aqui. E no livro de 2 Reis, capítulo 4 a seguir, vai falar sobre a história da mulher. Inclusive o John pregou aqui na quinta-feira passada, até perguntou o pastor para não entrar no assunto que ele falou, mas o John pregou aqui na semana passada sobre a mulher que procurou o profeta porque ela não tinha nada em sua casa, ela não tinha absolutamente nada para comer. Ela vai dizer, olha, eu vim te procurar porque os credores foram na minha casa e eles disseram que vão levar os meus filhos porque nós estamos devendo para os credores, meu esposo morreu em dívidas e agora nós estamos, eu estou a perto de perder os meus filhos, eles querem nos levar para ser escravos, para trabalhar por um tempo, e o que eu faço? Estou desesperada. E então o profeta, ele fala assim, o que é que você tem em casa? E ela responde, eu tenho absolutamente nada, senão uma botija de azeite. E ele fala, vai, pega essa botija, vai para a sua casa, encontre vasilhas, reúna os seus filhos em casa, feche a sua porta e faça tudo o que eu lhe disser. E assim ela fez. Ela foi para casa e conhecemos a história. Ela pega a sua botija, ela deita sobre a primeira vasilha, aquela vasilha se enche, tudo assim vai, sucessivas panelas vão sendo cheias, até que ela diga, dá mais uma panela. Ele fala, acabou as panelas, e essa palavra faz com que o óleo cesse de ser derramado. E no versículo 7, a palavra fala assim, que então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, no caso o profeta, e disse, e fez saber, olha, aconteceu assim, o que você falou para mim fazer, eu fiz, e sucedeu assim. Então ele responde para ela, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa palavra aqui, eu não vou me ater a uma profundidade espiritual. Vamos colocar no sentido mais básico dela, no texto literal, no que ela realmente está dizendo. E no que ela está falando aqui, aquela mulher, ela não procurou do profeta nada além do básico. Ela queria prosperidade, ela queria que ela pudesse ser respondida na sua necessidade. Ela sabia que ela podia ser respondida
e ela procurou o profeta para poder lhe ajudar. E quando ela o encontra e ela age conforme lhe foi ordenada, ela o procura para dizer: olha, eu fiz conforme o Senhor ordenou e aconteceu desta forma. Ele fala: vai, vende, paga a tua dívida e vende o resto. Aquela mulher, ela chega até o profeta em um estado de profunda miséria e necessidade, mas quando ela volta até ele novamente, ela já está com todas as suas dívidas, com possibilidade de ser sanada, e mais que isso, ela vai ter os seus filhos mantidos em casa, não serão levados, e o profeta conclui: agora você viva do resto. Aí se pergunta então, que idade essa mulher poderia ter, e quantos anos, e qual a quantidade era essa de óleo para que ela pudesse viver? Ou será que o profeta disse isso para ela porque, apesar do óleo não render até os últimos dias, mas o Senhor deu a ela uma estratégia de negócio? Será que ela evoluiu com aquele óleo e se tornou algo muito maior? Será que os seus filhos, por permanecerem em casa, puderam então agora manter a casa e a sua mãe? De que maneira foi que isso aconteceu? Como foi que essa palavra viver do resto pôde acontecer? Porque ele fala viver do resto, mas o óleo parou de derramar. Então o que ela tinha para viver era aquilo que sobrou. Aquela mulher deveria agora pegar o que sobrou, olhar para ele e fazer um bom pensamento, decidir algumas coisas importantes para que ela pudesse, com que aquele óleo fizesse com que ela pudesse viver agora até o resto da sua vida e também com os seus filhos. Os seus filhos não seriam mais escravos, ela recebeu provisão, ela recebeu recursos de sobrevivência até os últimos dias. Irmãos, eu não sei você, mas se hoje eu chegasse na minha casa e eu encontrasse uma fonte que jorrasse dinheiro ou recursos, até que eu tivesse o suficiente até a hora da minha morte, eu ficaria assim, ó, com um sorriso de orelha a orelha, porque a gente tem dependência, a gente tem necessidade. E aí eu pergunto para você, qual era o propósito, né, que Deus tinha com essa mulher? Qual que era o propósito? Qual que era o motivo? O que é que Deus queria mostrar para ela com essa história? É difícil dizer. A Bíblia não diz aqui nada que tivesse um propósito específico. Basicamente, de modo literal, como você vai pegar para você ler, tudo o que foi feito é justamente isso que eu acabei de falar. Deus supriu a necessidade dela. Qual foi o resultado? Qual foi a experiência? O que é que ela aprendeu? Aqui não está dizendo. A gente pode conjecturar 1000 coisas. A gente pode tirar aqui 1000 ensinamentos, aprender 1000 coisas com essa história, mas no literal, no que está escrito, o que ela tirou, qual o propósito de Deus, o que ele queria de fato fazer com isso, o que é que ele queria fazer, que ele criou toda essa situação para chegar em algum lugar. Mas que lugar foi que ele queria chegar? Não está na Bíblia falando. Então, se a gente for colocar na análise mais fria possível, o propósito era um só. Aquela mulher precisou de algo e ela foi até o profeta, ele de modo sobrenatural a ajudou e agora ela tem recursos para poder sobreviver. E é isso, basicamente, de modo bem frio e literal, é isso que está acontecendo aqui. Então, com isso que eu estou falando, que nem todas as coisas que você e eu, que nós vivemos, em qualquer área de nossas vidas, eles precisam ter necessariamente um propósito. Nem tudo que nós vivemos em nossa vida, seja de coisas benéficas ou seja de coisas ruins que nós enfrentamos, deveria necessariamente ter um propósito. Mas é preferível pensar que mesmo que não haja um propósito, eu prefiro crer, e é o meu modo de viver, de quando eu me deparo com uma situação, eu primeiro falar: isso aqui pode ser Deus. Porque se eu penso que pode ser Deus, eu vou evitar de murmurar, de reclamar, eu vou evitar de ficar o tempo todo lamentando ou chorando, ainda que lutas, dificuldades que nos sobrevêm, nos machuquem, nos ferem, e volta e meia a gente se pega reclamando ou comentando com alguém ou sentindo a dor, mas você tem cautela para não falar bobagem. Você pode falar assim: mas e se for Deus? E se for Deus fazendo algo na minha vida para que haja uma missão, e se tiver um propósito aqui? Eu falei na semana retrasada aqui, acho que foi na oferta, sobre um episódio do mês passado, que de modo eu vinha de alguns meses de muito resultado na empresa, de muitos resultados positivos na empresa. E quando chegou geralmente início de ano, é um pouco mais complicado, é mais difícil.
tem as festas do final de ano, tem as festas do mês de fevereiro, então as pessoas meio que travam dinheiro para investir em outra coisa. Então, qualquer comércio nessa época, a maioria dos comércios acaba tendo uma contingência de dinheiro menor. No entanto, desde o ano passado e vem seguindo, vinha vindo com recursos bacanas. E fevereiro foi um mês legal também, muito legal. Mas aí o que aconteceu foi que em meados da metade do mês de fevereiro, eu me deparo com uma situação que foi de fato uma rasteira. E algo que era para dar 100% certo, deu 100% errado. E o que era para ser 100% de lucro, virou quase 200% de prejuízo. E foi um valor elevado. E você fala assim, puxa vida, mas você vem fazendo coisas, eu testemunhei aqui, eu falei aqui que Deus tinha me abençoado, eu falei aqui nesse altar, que por resultado de ações de fé, o Senhor tinha movido a minha vida, eu tinha vivido experiências poderosas com o Senhor. Mas em específico naquele mês, sabe, o mês passado, algo aconteceu que foi inesperado, que era improvável e que eu olhei e falei assim, mas qual é o motivo? Se Deus é quem guarda, se Ele vinha me abençoando, e eu sei que era Deus me abençoando, por que isso aconteceu agora? E foi algo que realmente veio para me tirar o chão, a paz, a tranquilidade, e não tinha o que eu fazer, era aceitar e superar. E eu falei, agora? Na hora sim foi a questão de uns 30 minutos até eu me recompor, o corpo queria enlouquecer, a mente queria ficar turbada, o espírito queria ficar, o espírito não, mas a alma queria ficar abalada, as emoções queriam ficar abaladas, e eu ali, com a mente ali em choque, me movimentando, fazendo as minhas coisas, mas a minha mente estava em choque. Eu estava em êxtase na minha mente porque eu tinha acabado de levar um mega prejuízo. E aí, durante uns 30 minutos, e aí é onde eu falo, irmãos, a importância de nós alimentarmos sempre o nosso homem interior. Porque o tempo todo que eu estava ali, a minha carne tremendo por dentro, pelo susto, o espírito estava calmo. Calma, vai dar tudo certo, talvez tenha um propósito. E eu estava ali, me perguntando, a mente tentando, eu tentando me acalmar, a mente, o homem interior, espiritual, tentando acalmar essa carne que fica tentando perder o seu controle. E passados esses 30 minutos, eu concluí que aquilo poderia ser apenas uma coisa natural e que não havia porquê, motivo algum daquilo ser algo espiritual maligno, e que se pudesse ser algo espiritual seria Deus querendo me dar um ensinamento, e a minha inclinação era para dizer, Deus pode me ensinar alguma coisa, o que eu posso aprender disso? E eu estava com um prejuízo nas costas, lutando para não ficar com aquilo, para aquilo não me derrubar, e dizendo para mim o tempo todo, o que é que Deus quer me ensinar? Como que eu posso fazer disso um ensinamento? De que modo isso pode me fazer? De que modo isso pode glorificar o Senhor? De que modo isso pode trazer glória para Deus? Não importa, irmãos, às vezes nós esperamos que a única forma de Deus trazer algo benéfico para a gente, diante de um problema, é se Ele trazer até aquele problema, retirar e voltar para o mesmo lugar que era antes. A gente espera assim, não, vai acontecer alguma coisa aqui, Deus vai tirar e vai voltar para o mesmo lugar, e eu viverei como se nada tivesse acontecido, não haverá nenhuma marca, não haverá nada para dizer um dia houve um problema aqui. A pastora sempre é um exemplo, me permita, pastora, mais uma vez. A pastora, vivemos com ela quase 3 anos, né? Somado assim, tudo uns 3 anos, com a questão lá da bola fúngica, é bola mesmo? No seu pulmão, e aquilo que estava ali poderia significar, e para muitas pessoas significa morte, mas ela estava ali enfrentando esse problema, tentando, a mulher interior, no caso o homem pela Bíblia, interior estava lutando e dizendo, olha, algo vai acontecer, Deus está no controle, a sua vida é de Deus, nada acontece com você se não for com o controle do Senhor. Algo vai acontecer, algo vai tirar a experiência disso aqui. E quando termina esse processo, ela diz, fui ao médico, o médico olha para mim, olha para a e fala assim, olha, pode me ver como se não tivesse nada aqui. E ela está com o seu pulmão 100% recuperado, para a glória do Senhor. Isso glorifica o nome de Deus. Mas quando ela está na intimidade dela só com o pastor, ela ainda tem uma cicatriz. Só que essa cicatriz não é para que ela olhe para aquilo e fale, eu tive um problema, eu tive algo que me causou transtorno e dor.
eu tive algo que me jogou no chão, que me derrubou. Não, é para dizer, olha, eu tive algo que quase me matou, que quase me levou dessa terra, que quase me levou a minha psique, a minha saúde mental, quase me destruiu. No tempo de eu vivi a maior provação, ou uma das maiores provações da minha vida, ao invés de cair, eu me reergui. Ao invés de ficar prostrada, eu cresci, eu avancei, eu evoluí. Então, aquela questão, o que aconteceu com a pastora Daniela, eu não sei, talvez ela entenda a questão espiritual do que aconteceu, mas talvez ela olhe para isso e fale, não tem nada espiritual nesse processo. Deus tornou espiritual, mas o processo inicial foi humano. Então são questões, irmãos, eu não estou aqui afirmando que seja, ela sabe, se eu falar com ela, mas ela pode concluir que, inicialmente, todo o processo inicial foi algo natural, não foi algo que Deus quis colocar, ou que o diabo colocou longe disso, mas era algo natural. E no processo ela falou, Senhor, estou com um problema, não sei qual a causa, a motivação, não sei se o Senhor está me ensinando alguma coisa, mas uma coisa eu sei, seja o que for, será para a sua glória. Então você pegar, irmão, situações da sua vida, questões que você está enfrentando, e dizer, eu vou pegar isso aqui e vou usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não posso mudar, eu não posso reverter, eu já tentei todas as possibilidades, as minhas mãos não têm condição alguma de mudar esse quadro, mas o que eu posso fazer é me permanecer em brecha, me permanecer sensível aos ensinamentos e tirar o máximo de proveito da situação e dizer, Senhor, no final eu tenho um ensinamento. Eu tenho um aprendizado. E eu falei, quando ele falou assim, e aí, velho, como é que você está? Depois de uma semana, rapaz, eu estou bem. Eu aprendi que o que aconteceu com essa circunstância, ela vai me trazer um aprendizado. E eu vou ser surpreendido. Foi o que eu comecei a falar. Eu falei assim, Deus, eu vou ser surpreendido. Eu vou ser surpreendido. Eu vou ser surpreendido. E eu falei assim, vou pegar esse valor aqui que eu tenho de prejuízo e vou calcular uma oferta desse valor e vou ofertar. E fiz isso. Peguei esse valor do prejuízo e ofertei. Falei, Senhor, eu te entrego a glória para o Senhor. Entreguei uma oferta do valor e falei, olha, eu vou abençoar alguém com esse valor. E abençoei, porque eu sei, irmãos, que Deus vai ser glorificado. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que maneira, ou se já foi, ou se está sendo agora, Deus será glorificado. Porque Deus fala assim, olha, eu pego todo o mal que você possa viver e eu farei com que isso converta-se em bênção, porque eu te amo. É isso que a palavra fala, que para aqueles que o Senhor ama, até aquilo que é ruim, Ele muda para algo que é bom. Então muitas vezes, por atitudes nossas, ou por situações adversas ao homem que vivemos na terra, enfrentamos circunstâncias que vêm para nos destruir, nos matar, nos ferir. Mas quando nós estamos no reino do Senhor, e de fato nós estamos, o Senhor é poderoso para nos guardar, para nos livrar, para ser refúgio e para glorificar o seu nome, mesmo em meio à dor e até a vitória. Agora, por fato também é, irmãos, que o Senhor também nos leva em lugares de dificuldade. Ele também nos leva em lugares de extrema dor, onde nós seremos completamente reduzidos, onde nós seremos completamente esvaziados, onde nós seremos completamente, onde tudo será tirado de nós. Ruínas. Sabe quando você constrói algo que você fala, uau, construir, está excelente, com o meu suor, com honra, com dedicação, de modo correto, construir, e está incrível. E o próprio Deus vir e colocar em ruínas. Eu acabei de falar que tem circunstâncias em nossas vidas que acontecem, que são casuais, mas que podem glorificar a Deus. Mas há circunstâncias em que o próprio Deus te coloca. Filipenses, no capítulo, logo no início, Paulo vai falar o seguinte, que Jesus estava com toda a sua glória no céu, mas ele foi esvaziado. Ele se esvaziou completamente, inteiramente. Ele tirou tudo, ele abriu mão de tudo e veio. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, toda a sua glória, todo o seu esplendor, toda a sua riqueza. Ele não falou de riqueza financeira, mas sua riqueza, tudo que ele tinha e possuía no céu. O apóstolo Paulo fala que ele abriu mão, se esvaziou e se humilhou. Ou seja, obviamente que não, mas se comparado com Jesus quanto homem, tudo que ele tinha é como se tivesse sido quebrado.
ele não tinha mais, não estava mais com ele, a sua glória estava no céu, não estava com ele. Ele foi reduzido, parece que ele foi humilhado. No livro de Isaías 23:10 fala assim: todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo, quem? Jesus, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Isaías está escrevendo a questão de como Jesus foi esvaziado e humilhado. Mas é no versículo 11 do capítulo 53 que ele fala: o trabalho da sua mão ele verá. No versículo anterior, ainda no 10, no finalzinho, ele fala o seguinte: e o bom prazer do Senhor prosperará na sua própria mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, o Senhor quis, agradou a Deus no erro, tirar tudo dele. E esse é o nosso maior exemplo, de alguém que realmente esvaziou-se de tudo, mas em troca recebeu tudo também. E a palavra fala sobre Jó. Jó 42:10 fala: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor. O último estado de Jó, mais do que o primeiro, abençoou o Senhor, o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Observamos que, conhecendo a história de Jó, ele estava em um nível de riqueza excelente, e de repente, pela permissão, pela vontade do Senhor, Jó perde tudo quanto ele tinha. E ele se esvazia completamente, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. E havia um propósito que Jó estava passando. E quando Jó conclui seu propósito, quando ele termina o projeto do Senhor, o Senhor então vem e o abençoa. E agora Jó sai do nível onde ele foi completamente esvaziado. Toda a sua construção foi levada à ruína. E ele agora vai para um lugar de glória novamente. Não glória de Deus, mas um lugar de construção executada, bem feita. O Senhor o abençoou sobremaneira, deu em dobro do que ele tinha perdido. Ele agora, se já era o mais rico do Oriente, ele era do Ocidente, agora ele se torna novamente o mais rico, e agora em dobro. Então, vemos que o Senhor esvazia Jesus, o Senhor esvazia Jó, mas depois ele o enriquece, e ele devolve tudo, e com maior glória novamente. Então, muitas vezes, irmãos, o que nós enfrentamos também é propósito de Deus. Nós enfrentamos por lutas e enfrentamentos, e também vitórias, e é a vontade do Senhor. Só que é como eu perguntei no começo: você já se perguntou o que você quer ter ou ser, e se isso atende a algum objetivo de Deus? Ou já se perguntou se seus enfrentamentos também têm algum objetivo? E qual é o objetivo? Talvez você não saiba qual é o objetivo, mas se houver, no final uma coisa é certa: o nome do Senhor será completamente glorificado. Vamos lá, vamos avançar para poder chegar no final aqui. Eu coloquei aqui uma frase, quero ler para vocês, diz assim: do mesmo modo que Deus nos dá muito e vamos nos alegrar, vamos perceber que temos tudo, mas esse tudo tem propósito. Deus vai nos dar muita coisa, Ele vai nos dar coisas excelentes. Estamos aqui nessa casa e nós liberamos palavras desse tipo aqui. Deus vai nos fazer crescer, avançar, teremos coisas incríveis, teremos coisas que os olhos vão ficar uau. Teremos coisa física, irmãos, ainda. Teremos coisas que nós vamos falar assim: que bacana. Muitas pessoas virão pela estrutura, porque isso é verdade. Muitas pessoas procuram um lugar de congregar pela estrutura, então muitos virão pela estrutura. E
e veremos dias de um esplendor, uma beleza natural muito bacana. Estamos caminhando para isso. E esse é o ponto. Deus nos dá muito e nós nos alegramos com tudo que Deus nos dá. Até que nós percebamos que Deus nos deu tudo, mas esse tudo que Ele nos deu tem um propósito. Não é por acaso, irmãos. Deus não dá algo para a gente apenas porque Ele é um Pai bom. Mas não é porque apenas Ele é um Pai bom. Ele nos dá porque Ele tem um propósito. O caminho que nós começamos a trilhar, por mais que nós não entendamos inicialmente, vai nos levar a algum lugar. Os enfrentamentos que nós enfrentamos, que nós vivenciamos em nossa vida, no nosso dia a dia, anualmente, mensalmente, em toda a nossa caminhada, vai nos moldando e nos levando por caminhos. Falava com a Isabela há mais ou menos uns 15 dias também atrás sobre como Deus começa a levar Israel por caminhos de espinhos. Israel está começando a andar lá alegremente por caminhos tortos e Deus fala assim: olha, eu vou colocar espinhos no seu caminho, para que você comece a sentir essa dificuldade de caminhar por caminhos errados, porque está te ferindo, mas que ele comece a voltar para os caminhos certos. Então o Senhor, Ele está preparando para nós um caminho. Ou isso é verdade, ou a nossa vida não pertence a Jesus. Ou Deus está nos guiando por algum caminho, ou a nossa vida não foi entregue para Ele. Então temos que ter essa balança. Ou eu sou de Jesus, Ele guia meu caminho para algum propósito, ou a minha vida me pertence e eu faço o que eu quero. Só que isso implica em alguma coisa. Porque se eu sou de Jesus, faço parte do seu reino e da sua vontade, a vontade dele é que eu vou morar no céu. Mas se eu vivo a minha vontade, apenas o meu interesse, e faço o que eu quero, então eu volto para o que o apóstolo Paulo falou: antes vocês viviam a vida como vocês queriam, faziam o que vocês tinham vontade, agiam como quisessem agir, pensavam, falavam, se movimentavam, praticavam as más obras do modo como queriam fazer. Mas se não é mais assim, então é do outro modo, pertence a Cristo nossa vida. Amém. E se aí Filipenses vai dizer, Paulo vai dizer em Filipenses, que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai concluir essa obra. Então, Ele está fazendo algo em nós, Ele está nos movendo para um lugar, e Ele vai fazer isso acontecer. A palavra fala assim que Deus entregou para Jesus cada um de nós, e Ele fala: de maneira nenhuma eu vou perder o que o Pai me deu, mas a vontade do meu Pai é que todos que Ele me deu sejam salvos. E parafraseando, Ele vai dizer que o interesse dele é corresponder com a vontade do Pai. E se isso é verdade, claro que isso é verdade, então Jesus, Ele não tem interesse nenhum em ser um Deus frustrado, que começa uma obra e essa obra não vai ser concluída. Ele vai concluir a sua obra em nós, Ele vai manifestar a sua obra em nós, e nós temos que fazer o quê? Confiar no Senhor, entregar nossa vida a Deus. Para quê? Para que eu possa viver os processos, sejam eles dolorosos ou não, mas sempre com a consciência de que seja bom ou seja ruim nessa fase, a minha vida permanece nas mãos do Senhor. E o que está acontecendo agora, por mais que não fosse o que Ele quisesse para mim, mas Ele vai fazer com que isso ali seja para a glória do nome do Senhor, e de algum modo aquilo vai contribuir para o futuro lá na frente. E vou entrar rapidinho aqui na história, o tempo foi embora, mas por que eu digo isso, irmãos? A palavra diz assim que José, ele estava na sua casa, vivendo toda a sua vida com sua família, recebendo tudo que ele precisava. Ele era o José, o filho de Isaac. Ele era Jacó, né? Ele era José, o filho de Jacó. Ele era um dos mais amados. Ele recebeu a túnica colorida, ele recebeu alguma coisa que os seus irmãos enciumaram dele. Ele era o queridinho do papai, ele era amado, ele tinha tudo, ele era querido, ele era ligado, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas de repente José está, como diz aquela musiquinha, pelo caminho eu vou, está andando para poder ver seus irmãos, levar comida, ver como eles estão, e ele se depara com uma situação de tudo que ele tinha construído e excelente, vira o que? Ruína, destrói, cai tudo. De repente o rapaz que tinha tudo não tem nada. E aí você pode perguntar assim: puxa vida, mas ele teve tudo depois. E é onde entra a questão: Deus nos dará tudo e ficaremos alegres, até que vamos perceber que na verdade Ele nos deu tudo o que nos deu por um propósito. Se você tem algo grande em suas mãos e Deus tem te dado algo grande, confiado algo grande, se pergunte: o que Deus quer com isso na minha vida?
De que modo isso aqui é para o proveito da glória do Senhor? De que modo isso aqui vai responder à expectativa do Senhor? Sabe, irmão, eu tenho orado e falado assim: Deus, eu quero ser rico, obviamente, mas tudo bem se eu não for. Agora, me dá tudo que eu preciso, pelo menos, e me dá um coração também que seja capaz de amar o meu próximo, para que eu possa olhar para ele e falar: olha, eu tenho aqui 100, toma 50, eu vou ficar com 50, para que possamos andar juntos. Molda o meu coração, coloque nas minhas mãos as riquezas que o Senhor quer dar para os pobres. Eu oro assim, irmãos, porque eu falo assim: Deus, se eu não conseguir a riqueza que eu preciso pela obra das minhas mãos, então me dê por um milagre para que eu possa entregar aos pobres. Tem que ser esperto. E eu falo: Deus, me ajude a cumprir o seu propósito, que a minha vida corresponda à sua intenção, que mesmo que eu seja complicado e difícil, e eu não seja a pessoa que mais o alegra em meu caminhar, por mais que eu esteja vivendo em constantes melhoras, mas também em constantes quedas, ainda assim eu quero que nesse processo eu esteja sempre em progresso e não em regresso. E quando você olha então para a história de José, você fala assim: bom, Deus abençoou José. José foi completamente abastecido, abençoado. A prosperidade de José foi incrível. Ele abençoou Israel, ele abençoou a família dele, ele abençoou seu pai, seus irmãos. A família de José iria morrer talvez onde moravam, porque a fome era mundial, segundo a Bíblia. Então todos ali poderiam vir a óbito, se não fosse a obra do Senhor na mão de José. Então o Senhor elaborou um plano, e nesse plano ele incluiu José, e José foi abastecido e ricamente abençoado, e todo o Egito foi abastecido, e as nações vizinhas foram abastecidas, tudo porque Deus colocou na mão de um único homem tudo o que ele precisava, depois de ter perdido tudo que ele tinha. Mas o resultado disso, irmãos, é o propósito de Deus, porque Deus poderia ter buscado outras formas. Deus poderia ter matado a fome da família de José todinha durante todos os anos de fome, durante os 7 anos. Se ele quisesse, ele poderia. Ele poderia fazer como ele fez, sair água da rocha. Ele poderia fazer com que os poços, eu estou falando parafraseando, os poços que estavam sem água pudessem jorrar água. Ele poderia fazer com que maná voltasse a florescer, codornizes caíssem do céu. Mas Deus queria fazer um plano diferente. O plano de Deus, por mais que fosse abençoar José e elevá-lo a um nível maior, mas o plano de Deus pessoal era em manter Jacó, seus filhos, vivos, levá-los para o Egito, para cumprir uma palavra que ele já havia dito. Deus em todo tempo tinha o seu plano pessoal, o seu objetivo pessoal, a sua ideia pessoal. Ele tinha algo para realizar pela vontade dele, e José era o seu servo. Não importa o quanto José foi abençoado e ricamente agraciado, e Deus quis o abençoá-lo, ele passou por situações incríveis de dor, de humilhação, de dificuldade, e ele teve uma exaltação, uma elevação maravilhosa. Deus o honrou, colocou o necessitado que estava num mundo em um lugar elevado. Ele fez isso, amém. Mas enquanto Deus abençoava pessoalmente José, com amor, com cuidado, com zelo, com carinho, em seu coração ele tinha um plano que era só dele, que era de fazer com que a posteridade de Abraão pudesse permanecer viva, e fazer com que eles pudessem enriquecer, e fazer com que toda a história de Israel pudesse ser contada hoje, uma pregação como essa, para que a minha fé e a sua fé fosse fortalecida. Então Deus tem seus propósitos, irmãos, e essa é a questão. Deus ele tem a bênção dele em suas mãos para cada um de nós, e ela está sobre nós, seja a prosperidade no que diz respeito a finanças, seja a questão da saúde, seja a questão do casamento, seja a questão do lar, seja a questão de um emprego, não importa. Deus ele tem a bênção de prosperidade para nós, mas na sua bênção e na sua prosperidade, pergunte ao Senhor: Deus, qual o seu propósito? De que maneira, Senhor, a minha vida, as riquezas que estão em suas mãos, que podem vir para as minhas mãos, poderão de fato corresponder às suas expectativas. Aleluia. E se você quer um ensinamento, irmãos, além de todos esses, o apóstolo Paulo, no finalzinho eu botei assim: mesmo que o Senhor em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus.
absolutamente tudo, irmãos. Eu acho que a gente vive, pode ficar de pé, a gente vive nossa vida aqui na igreja, nessa terra, e a gente faz muitas coisas para o Senhor, a gente se sente direcionado a agir de muitas formas para o Senhor, e a gente tem que sempre se perguntar: Deus, Tu és soberano, o Senhor é Deus, eu não sou Deus, Tu és Deus. E eu me pergunto, Pai, se de alguma forma, nesse tempo, hoje, aqui, agora, a minha vida pode ser um instrumento em Suas mãos. A gente tem que viver se perguntando constantemente: Deus, de que maneira hoje eu posso favorecer, contribuir, ajudar a Sua obra na minha vida para que eu corresponda às expectativas do céu. Creia, irmãos, o céu tem expectativas sobre a sua vida. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso, você não é uma circunstância da vida, você não é o resultado da paixão e do amor dos seus pais. Não, você não é nada disso. Você foi chamado antes da sua formação. Ele diz que antes da fundação do mundo, Ele já sabia quem nós éramos, nós já estávamos dentro dEle. Antes da fundação do mundo, nós já vivíamos dentro de Deus. É isso que está escrito, é isso que Pedro fala. Então, se eu estava em Deus antes da criação do mundo, eu me pergunto: o que Deus quer comigo nessa terra? O porquê Ele me chamou para nascer aqui, nesse tempo, nessa era, nessa época? De que modo tudo que eu tenho, o que eu sou e o que eu enfrento pode glorificar a Deus e contribuir com os seus planos? Eu não me pertenço, você não se pertence, creia nisso. Nós não nos pertencemos, nós somos o Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado pela Sua presença, obrigado, Senhor, porque dentre tantos homens e mulheres na terra, o Senhor tem nos escolhido, Pai. Obrigado porque, Senhor, no tempo nós éramos cegos, perdidos, caídos, afastados da Sua glória. Hoje somos filhos, amados, aceitos, e seremos um dia com Cristo glorificado no céu. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos chamado pelo nome. Obrigado por nos restituir ao lugar de honra. Obrigado por nos levantado nessa terra, Pai, seja de modo expressivo no mundo, ou seja de modo expressivo para a nossa casa, na nossa igreja, não importa. Nascemos para um propósito, Senhor. Esse propósito é cumprir a Tua vontade, glorificar o Seu nome. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a ter um coração de servo, Senhor, que se coloca na posição de brecha, mas o Senhor desliga para o seu interesse. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para o Teu coração, Senhor, e ver o que está aí permeando a Sua vontade para nós, porque sim, a Sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nós, e nós queremos ter o fim que nós desejamos, olhando para o Seu coração, Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos transformados, a vir no nosso interior, a vir para a nossa igreja, a vir para a nossa casa. Pai, visita todos os nossos cultos, pega a solução, sua poder, a sua glória, vem nos avivar, vem nos transformar, vem cumprir as Suas promessas, Pai. Venha usar os que estão aqui, Deus, e os que chegarão também, Senhor. Levanta um povo forte nessa casa, Deus. Nos ajuda a ser expressivo nesse mundo, Pai, para salvar e cuidar de vidas. Nos ajuda, Deus, a corresponder à Tua vontade. Essa igreja, a palavra verdadeira, Senhor, ela tem compromisso com a Sua palavra, Deus. Ela nasceu no Teu coração, Senhor. Nos ajuda a ser servo do Senhor, Pai, nessa casa. Nos ajuda a ser uma igreja que é servo do Senhor nessa terra. Nós somos o corpo do Senhor. Nós tocamos vidas, Pai. Nós amamos vidas, Senhor. Somos o Teu corpo, Jesus. Nos ajuda a levar a Sua cruz. Nos ajuda a mostrar o Seu amor. Nos ajuda, Pai, a expor os pecados da geração. Nos ajuda a levá-los ao arrependimento. Nos ajuda, Senhor, a sermos sarados. Nos ajuda a sarar pessoas. Pai, entregue em nossas mãos os ministérios. Entregue em nossas mãos os dons, Pai, para que possamos ser operantes nesse tempo, operantes nessa casa, operantes em nossa época, Senhor. O Senhor levantou a cada um de nós nesse tempo para um propósito, Deus. Nos ajude a observar o Seu coração, a observar a Sua instrução, a corresponder com os céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nossa vida natural seja secundária, Pai, mas a nossa vida primária, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.